Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais esse programa da Solar TV Entrevista. E hoje, ao vivo, recebendo o deputado Lafayette Andrade e a doutora Marina, que também é a diretora jurídica da BGD. Sejam bem-vindos, começando aqui pelo deputado. Olá, boa tarde. Para mim é uma alegria conversar com todos vocês. Esse tema tão empolgante e tão importante para o Brasil, que é a GD, energia solar e energia, com toda a nossa matriz energética como um todo. Estamos aqui às ordens, vamos conversar. Legal. Marina, seja bem-vinda também. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, muito obrigada, Ricardo. A gente vai falar de questões importantes hoje, notícias recentes aí para o setor de geração distribuída, como que está o processo de revisão da 482. No último mês aí tivemos várias outras questões bombásticas aí para o setor, a decisão do Tribunal de Contas da União, o próprio processo de revisão da 482, já sendo falado pelo próprio diretor Efraim Cruz, da ANEEL, que vai estar pautado já para o ano de primeiro semestre, né, deputado, de 2021. Mas eu acho que a grande dúvida dos principais players aí de toda a cadeia de geração distribuída é como que vai acontecer esse processo de revisão. Se ele vai vir via um processo administrativo da própria Agência Nacional de Energia Elétrica ou se ele vai vir através de um processo legislativo. E aí a gente sabe que hoje a gente tem vários projetos de lei em tramitação de diversos assuntos que impactam o setor elétrico. Alguns deles vão ter, inclusive, assuntos relacionados à geração distribuída, mas eu acho que é extremamente importante o Lafayette explicar para a gente o PL 5829, do deputado Silas, e a recente conversa do Lafayette com a Agência Nacional de Energia Elétrica e como que vai ser a segurança jurídica do processo de revisão no ano de 2021. Eu acho que essa é a grande questão aí que está todo mundo esperando, ansioso aí. Lafayette, com você, por gentileza. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, mais uma vez, boa noite, obrigado aí pelo convite, poder conversar com todos vocês. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu estive no início desse mês, no finalzinho do mês passado, eu estive com o presidente Rodrigo Maia, e na época conversando sobre a medida provisória 998. O que ele estava pensando sobre ela, seria pautada, não seria, qual seria o destino. E então ele me disse, de maneira clara, falou, não, ela será pautada, eu já estou escolhendo quem será o relator, isso há 15 dias atrás. Né? E também vou pautar o projeto de lei da EGD, nesse mesmo pacote, vamos dizer assim, energético de leis referentes à energia. Então, respondendo aí, primeira coisa, vem então o projeto de lei específico sobre o GD. E aí, nessa linha do que havia falado, realmente agora aconteceu hoje, consolidou o que ele havia já sinalizado há 2, 3 semanas atrás. Ele pautou a urgência do projeto de lei do deputado Silas Câmara, o 5829. Na verdade, a urgência, a aprovação da urgência é uma coisa natural na Câmara, não há grandes debates, geralmente, sobre a votação da urgência. E sendo aprovado a urgência, significa que o projeto ele está apto a ser votado efetivamente, o mérito, a qualquer momento. Pode ser no dia seguinte, pode ser daqui a uma semana, ou seja, ele está pronto. Ele está apto a ser votado. Então, assim, pelo que o presidente Rodrigo Maia sinalizou, ele pretende votar esse projeto ainda esse ano. E eu tenho para mim, só um pequeno parêntese, eu tenho para mim que a Câmara vai trabalhar no mês de janeiro. Isso não foi falado, não é divulgado, não é oficial, não há nenhuma decisão sobre isso. É a minha intuição. Eu acho que ao longo do mês de janeiro a Câmara continuará funcionando. Então, esse projeto está na bica, está para ser votado. Né? É o projeto específico da GD. Assim como também a medida provisória 998, que são outras matérias mais ligadas à
subsídios, mudança. Bom, são temas diferentes. Baseado nisso é que eu fui convidado pelo diretor Efraim Cruz a uma conversa na ANEEL, especificamente tratar sobre GD, né, geração distribuída. Essa questão da resolução, a questão do Tribunal de Contas, e eles queriam saber de mim como é que eu pensava, qual que era a minha visão sobre esse tema, e querendo expor a visão dele também. Estava uma equipe grande, equipe de regulação, toda a equipe dele. Uma reunião foi longa, foi a manhã inteira. Eu não o conhecia pessoalmente, tive uma ótima impressão dele, do Dr. Efraim. Achei um homem muito sensato, muito seguro, conhece bastante do sistema. Lógico, né, não podia ser diferente, mas muito sensato, e percebi nele que é a pessoa que enxerga a importância da geração distribuída no contexto da nossa matriz energética. Isso eu achei muito positivo. E aí, essa questão do TCU não impactou nada. Um relatório, na minha visão, inteiramente equivocado, muito baseado num documento que tinha saído do Ministério da Economia no início do ano passado, e esse documento já foi destrinchado, já foi demonstrado que ele estava inteiramente equivocado, que ele não traduz a realidade, e a gente percebe que esse parecer do Tribunal de Contas está muito assentado naquele documento que já foi destruído. Então, nada de novo. Porque ali é uma determinação para a ANEEL trazer a transparência, ela já traz. Efeito concreto daquele documento do Tribunal de Contas, não vi nenhum. E aí, voltando mais uma pergunta aí à doutora Marina. Desde que o diretor Rodrigo Zimp saiu da ANEEL, o diretor agora, fugiu o nome, o Cruz, o novo diretor que está, o Doutor Efraim. Doutor Efraim. Desde que o Rodrigo Zimp saiu, o doutor Efraim agora passou a ser o relator desse tema. E ele está, então, há um ano trabalhando nisso. Ele me relatou que vem conversando com as associações individualmente, às vezes coletivamente, buscando subsídios, buscando chegar a um meio termo. Gostei muito, né, do diálogo com ele. E que tudo aquilo que o parecia, afinal de contas, determinado que fizesse, ele já vinha fazendo. Daí que eu falo que o efeito prático daquele documento, afinal de contas, é nenhum. Mas ele vinha trabalhando efetivamente ao longo desse ano todo em conceber uma nova resolução que substituísse a 482. Nós estamos vivendo um momento aí de lacuna, de dúvidas. A 482 ela está vigorando, mas ela mesma já anunciou que terminaria no final de 2019. Então, há uma absoluta insegurança entre os investidores, o setor inteiro, o próprio setor público, há uma insegurança. Então, a ANEEL, por meio do Dr. Efraim, já vinha fazendo esses estudos, fazendo simulações, e aí eu informei a ele sobre esse diálogo que tive com o presidente Rodrigo Maia, que tinha a intenção de já, para breve, pautar a urgência do projeto do deputado Silas Câmaras para que ele ficasse apto aí para plenário. E ele ficou extremamente satisfeito. No entendimento dele, acha que isso tem que ser uma medida legislativa mesmo. Ficou até aliviado. E aí começamos a trocar impressões. Eu mostrei para ele, né, aquela minuta que eu já tinha apresentado já há mais tempo. Ele já conhecia. A espinha dorsal dela está contida lá no projeto do Código de Energia. Aquele documento que está lá, já fiz pequenas alterações, mas a espinha dorsal está lá. Então, que ele já conhecia, o pessoal dele já estava debruçando sobre isso. Mas, como eu disse a ele que o presidente da Câmara está desejando pautar breve esse projeto, aí ele pediu à equipe, então, que se debruçasse agora com mais atenção e com mais agilidade, porque a qualquer momento esse projeto pode vir para a pauta. Então, nós temos que ter um texto pronto.
Então, eles agora vão fazer um estudo muito minucioso daquele texto que eu apresentei e eles, baseado nos estudos que eles fizeram ao longo do ano, das conversações que mantiveram com as associações, com todo o setor, eles vão fazer uma crítica àquele meu texto, crítica no bom sentido, vão fazer observações e sugestões e vão fazer, então, uma nova reunião para fazer esse comparativo das observações que eles estão fazendo, o que eles estão acrescentando. Como eu serei o relator lá na Câmara, cabe a mim acatar ou não, mas eu achei uma pessoa muito sensata, muito preparado. Então, estou muito satisfeito de ter esse intercâmbio com ele e a equipe dele. E aí vamos estudar o projeto. E esse texto do senhor, Lafayette, é o mesmo texto da emenda da geração distribuída que está dentro do capítulo do Código Brasileiro de Energia Elétrica, para o pessoal entender. Basicamente, né? É aquilo, 90% é aquilo. Fiz pequenas alterações, mas é aquele texto. Vamos aqui só para rememorar, porque esse assunto todo veio muito à tona no final de 2019, no comecinho de 2020, mas aí veio a pandemia, tudo parou. Eu só vou puxar aqui o fio da meada aqui, só para a gente recontextualizar. Né? No final do ano passado, a ANEEL já tinha divulgado que ia fazer a revisão da 482, apresentou aquelas 5 alternativas, sinalizou que a alternativa preferida dela, ANEEL, era a alternativa 5, daí que gerou aquela grande confusão, taxar o sol não, que a alternativa 5 era uma taxação de 62%, e aí houve aquele tumulto. Baseado naquele momento, então, eu fui convidado a fazer essa minuta de um projeto que substituísse a 482, fiz aquele projeto. E aí, linhas gerais aqui, retomando, né, o que era o projeto. Era um ano atrás, né? Eu estava desenhando que a partir de 2021, os novos pedidos de parecer de acesso, e o que vale é o protocolo do parecer de acesso, né? Os novos pedidos a partir de 2021 seriam, eu dividi lá em 4 categorias, só para puxar aqui na memória. A primeira delas, aquilo que eu chamava lá do autogerador, o auto-remoto, que é uma empresa que faz a sua fazenda solar para iluminar. Eu sempre gostava de dar esse exemplo: o Banco do Brasil, de uma determinada cidade, resolve fazer uma fazenda solar para iluminar as suas agências. Isso aí eu chamo de autogerador remoto. Isso. Geração remota. Geração remota. Também o remoto compartilhado, que eu dividi em 2, o remoto compartilhado comercial e o residencial, que os dois seguem a mesma lógica. O que é o remoto? É um consórcio, é um condomínio, é um edifício que não tem telhado, resolve fazer uma fazenda remota para gerar energia para os apartamentos. Isso é um consórcio, é um condomínio. E eu dividi no comercial ou residencial. O comercial é a mesma lógica, é uma padaria, um salão de beleza, um posto de gasolina, um conjunto de comércios se unem para, em consórcio, fazer uma geração remota compartilhada. E, por fim, a 4ª categoria, que eu chamei do microgeração local, é o telhadinho. E aí, o que eu propus? Uma transição de 10 anos. Qual é a grande reclamação, sobretudo das concessionárias, das distribuidoras? É que no modelo atual da 482 não se paga o fio B. O fio B, a tudo de B, é exatamente o que remunera as concessionárias, as distribuidoras. E eles reclamam que, e é verdade, nesse aspecto eu concordo com eles, que existe toda uma estrutura, toda uma infraestrutura que está aí à disposição do consumidor. Ele tendo ou não painéis solares, ele utilizando ou não, aquela estrutura está ali à disposição. Todo mundo paga por isso, quem tem painel solar não paga. É uma reclamação das distribuidoras. Então, qual é a minha proposta? Eu dividir essas 4 categorias e a primeira categoria, a geração remota, ele vai começar apagando 50%, vai começar os novos pareceres que foram apresentados a partir de 2021. Para trás fica tudo como está.
quem apresentar um parecer a partir de 2021, quando ele implementar o painel dele, se for geração remota, essa autogeração remota, ele vai começar a pagar 50% da parcela B, do fio B. Se for compartilhado comercial, também vão começar a pagar 50% do fio B. Se for compartilhada residencial, aí começa pagando 10% do fio B. E se for microgeração local, né, o telhadinho também inicia pagando 10% do fio B. E ao longo, né, de uma transição, de um processo de transição de 10 anos, vai aumentando o percentual do pagamento da parcela B. Então, aquela remota que pagava 50% do fio B, ao longo de 10 anos isso vai aumentando, vai para 60%, 70%, 80% a cada 2 anos. No final de 10 anos ele vai estar pagando integralmente o fio B. E mesma coisa dos demais, né? A compartilhada residencial começa com 10%, daí outro ano 20%, depois 30%, 40%. No final de 10 anos vai pagar integralmente o fio B. Porém, nesse período de transição, a parte que o consumidor não paga do fio B, a CDE vai pagar. Então, a CDE completa o valor que o consumidor não pagou do fio B. Ao longo do tempo, a CDE vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. No final de 10 anos, não tem CDE a mais. Do ponto de vista da distribuidora, né, da concessionária, ela está recebendo integralmente o fio B. Apenas está sendo compartilhado quem é que está pagando. Uma parte o próprio consumidor, uma parte a CDE. E do ponto de vista do consumidor, ele vai começando a pagar um pouco e ao tempo vai crescendo. Então, essa é que é a lógica, né, do projeto que eu apresentei. Eu fiz uma pequena alteração no conceito de compartilhada, porque, na prática, hoje, a resolução 482, do jeito que ela está vigorando, ela acaba impedindo, né, as pessoas de baixa renda, as pessoas menos favorecidas, de terem energia solar. Quase que proíbe. Por quê? Eu fiz todos os modelos matemáticos, todos os cálculos. O que acontece? Uma pessoa de baixa renda, né, uma pessoa mais simples, ela não tem condições de botar um painel solar no seu teto. É um investimento aí de R$20 mil, R$25 mil, 15 mil, que seja. Mas eu estou falando de pessoas que estão aí suando aí pelo Vale de Transporte, eles não têm capacidade de fazer esse investimento. Então, eles estão fora desse mercado. Eles não têm painel solar no telhado deles. A segunda opção seria uma compartilhada, uma fazenda compartilhada que ele participasse como sendo um sócio desse consórcio. Acontece que, pela regulação atual, se você fizer a conta matemática, essa pessoa que participa de um consórcio, de uma compartilhada, sobretudo na residencial, no final das contas, fazendo a conta no lápis, a conta de luz dele no final do mês fica mais cara do que hoje sem ter um painel solar. Então, na prática, o que está acontecendo? O pobre está excluído de energia solar. Ele não tem capacidade de investimento para colocar o seu próprio painel e, pela regulação da forma como está atualmente, ela acaba fazendo que a compartilhada residencial tenha um preço final da conta mais caro do que não ter. Então, o pobre não vai ter luz solar, nunca. Então, nós fizemos uma pequena alteração ali nesse conceito da compartilhada e que vai destravar, né, e vai tornar competitivo o acesso para as pessoas mais pobres à luz solar, à fotovoltaica. Então, nós estamos, finalmente, esse meu texto, ele populariza, ele democratiza, finalmente, a utilização da luz solar, dos painéis fotovoltaicos. Hoje, é verdade, só quem tem melhor poder aquisitivo pode ter um painel solar. Esse meu texto ele vai democratizar, ele vai permitir que toda a população possa ter energia solar. E, com isso, há dois ganhos, dois reflexos. O primeiro é esse, democratizar, né? Isso que é o mais importante. E o segundo, democratizando, você passa a criar um mercado consumidor de 80 milhões de consumidores, 80 milhões de residências e comércios. Hoje, o conjunto no Brasil inteiro, nós temos aí menos de 130 residências,
conectadas com energia solar. 130 mil. Nós estamos falando de um mercado de 82 milhões de consumidores que passam a ficar aptos a terem energia solar. Então, acho que o projeto é bom, na minha ótica. Apresentei para eles lá na ANEEL e agora eles estão discutindo e semana que vem eles vão fazer algumas observações e nós vamos sentar para chegar aí a um meio termo. Quero conhecer as observações deles, né, os senões que eles podem apresentar, as críticas, que sejam bem-vindas. Eu quero fazer uma coisa que seja boa, que seja razoável para todo mundo. Não quero prejudicar ninguém, não é essa a intenção. Mas nós queremos avançar. O Brasil tem uma matriz energética muito vasta e nós não podemos prejudicar nenhuma delas. Ao contrário, vamos incentivar a energia limpa. O sol é energia. O Brasil é o país do sol, eu falo sempre. Vamos incentivar. Então, em relação aos demais projetos de lei, falando em termos de estratégia política, Lafayette, você acha que eles têm chance, eles estão estruturalmente bem colocados na Câmara? A gente sabe que ano que vem vai ter votação para as duas casas legislativas, né? Então, a gente vai ter nova eleição para o novo presidente da Câmara e do Senado. Como que acontece isso lá dentro? Isso é um pouco meio longe para a gente, né? Como o senhor está sempre lá dentro. Conta para a gente essa postura política aí, por favor. Vamos lá. Existem outros projetos sobre outros temas. Existem vários e muitos projetos sobre GD. Esse assunto vai acabar. Tem lá 80 projetos sobre GD. Ponto final. Esse assunto vai morrer. Está sendo pautado o projeto do deputado Silas Câmara, poderia ser qualquer um outro. Do Silas Câmara é o que foi pautado. Ele vai receber a urgência. Nomeia-se um relator, que já foi anunciado que será o meu nome, e aí o relator tem a discricionalidade de fazer as mudanças que deseja, apresentar um substitutivo, e é nessa direção que nós vamos caminhar. E aí, GD, ponto final, não se fala mais nisso. Existem agora outros projetos, também do setor energético, mas aí já não são GD. Tem lá o 232, que está no Senado, que é a abertura para o mercado livre. Tem agora essa medida provisória, a 998. São esses os grandes, hoje, os principais projetos envolvendo o sistema energético brasileiro, são esses dois os principais. É o 232 e agora essa medida provisória. O 232 está lá no Senado, já na bica para ser votado também no plenário. Ele sendo aprovado lá, ele tem que vir para a Câmara. Eu não participo tanto das costuras do Senado, né? Mas ouvi dizer que há a intenção de ser pautado agora, por agora também, o 232. Mas ele sendo pautado lá, ele vem para a Câmara, há uma comissão especial, vai ser debatida. Então, assim, eu imagino aí, é coisa para mais 6 meses, aí, para o meio do ano que vem, o segundo semestre. O 232, né, que trata da abertura do mercado, é um outro projeto, né, da tarifa binômia, é outro assunto, esse 232. Então, ele sendo votado lá no Senado, ele vem para a Câmara, e na Câmara ele ainda fica aí, acredito, lá na comissão, sendo debatido aí mais uns 6 meses. O 232, uns 6 meses. E esse PL 5829 do Silas Câmara, não, qual é a expectativa? Agora. Pode ser agora, em dezembro, por exemplo? É para agora. A expectativa é que seja agora. Se não for agora em dezembro, para o Natal, Ano Novo, em janeiro. Mas, assim, então, deputado, a partir de janeiro, os pareceres de acesso de janeiro já entraria uma regra nova, é isso? Se for votado agora em dezembro, porque pode ser que seja votado em janeiro, né? Então, aí vamos ter que alterar a redação. Se a gente for votar agora em janeiro, a gente põe aí os pareceres de acesso a partir de julho, uma coisa assim. Porque esse desenho tinha sido construído no início do ano. Então, a ideia do texto era os pareceres de acesso que fossem protocolados a partir do início de 2021. Janeiro de 2021. Pode ser que nesse aspecto aí mude aí, avance mais 3 meses ou 4 meses, a partir de abril. Isso pode ser. Aí eu vou avaliar isso com a própria ANEEL. Mas é isso, os novos pareceres de acesso é para próximo, não vai ficar para 2022. É para agora, a partir de março, abril, né? E esse prazo casa com o que a ANEEL tem falado, né, Lafayette? Que é aquele primeiro semestre de 2021, né? Para as pessoas se adaptarem. É isso aí. Os pareceres de acesso que forem protocolados. Estou inventando aqui, a partir de março, estou ajudando. Esses, a partir daí, novas regras. Os que forem
protocolados até essa data fatal, que vai estar explícita no projeto, todos os pareceres de acesso que forem protocolados até a data fatal que estará no projeto, mantém-se as regras atuais. Os pareceres de acesso, segurança jurídico, tudo é a regra que vige hoje. E os pareceres de acesso, a partir de então, vão seguir a regra antiga. Aliás, colocando um dispositivo que quem está na regra atual, se porventura achar que seja vantagem migrar para a regra nova, pode também, não tem importância. Mas está respeitado o direito dele de manter a regra atual. Isso ninguém vai mexer, vão respeitar agora, deputado, a segurança jurídica. Na virada de chave agora, os projetos que estão em remoto, em geração remota, seja remoto para um único consumidor ou compartilhado ao consórcio, ele viabiliza, porque assim, em vários países, claro, ninguém está deixando de pagar o fio, tá? Isso é fato. Tem que pagar, mas tem que ser viável para um projeto. Senão mata a GD remota, entendeu? Então, assim, o mercado não quer não pagar o fio, mas quer que tenha um equilíbrio. Como que você enxerga isso? Eu conversei muito com o doutor Efraim, ele concorda, fala, olha, o importante, a partir da que a gente desenhar um projeto de lei, uma norma específica, é preciso simular, né, dados matemáticos, qual é a repercussão na prática. Tá bom, então vai ser assim, assado agora não. Então, ok, a partir de hoje vai ser assim. O que acontece? Lá no final da ponta, como é que ficou para o consumidor? É interessante ou não é? Se não for, não adianta. Eu estudei... Um cachorrinho aqui. É o uau aqui. Bom, eu estudei agronomia. E, na época, eu estudei direito. Acho que eles estão querendo participar também da conversa. Estão aí, interessadíssimos aqui com a nossa conversa. E aí, eu estudei direito, estudei também agronomia. E, na época da agronomia, só estou puxando aqui da memória, isso nos idos da década de 80, final da década de 80 e início da década de 90. Eu gostava muito de genética, só para mostrar uma coisinha, para fazer uma contextualização que cabe aqui bem para nós. Eu tinha um professor de genética, o professor Magno, era um cientista muito respeitado, e a genética, assim como a computação, como a informática, ela avança muito rapidamente. Então, o nível de conhecimento 30 anos atrás era muito inferior ao que existe hoje. Então, as experiências, não existia o clone, não tinha nada disso. Então, as experiências genéticas eram feitas geralmente com plantas, sempre com plantas, e durava várias gerações de plantas para você obter um resultado. Então, você tinha que cruzar, por exemplo, um feijão A com um feijãozinho B, plantas, espera crescer, nascer, você colhe para ver o que aconteceu, aí você cruza esse que nasceu com o outro, você gasta várias gerações para você fazer uma mudança genética que você necessitava. Hoje não, hoje você mexe no DNA. Naquele tempo não tinha isso. Então, era muito comum os cientistas da época, quando queriam fazer um melhoramento genético, opa, caiu aqui. Aqui nós não, estamos te vendo. Estamos vendo. Pera aí. Vocês estão me vendo? Sim. Eu não estou vendo. Estamos vendo e ouvindo, deputado. Espera aí, um segundinho. Aí, pronto, voltei. Então, naquele tempo, quando alguém queria fazer um melhoramento genético, demorava 15, 20 anos. Eu quero fazer um tomate melhorado, que tem uma característica que ele resiste a pragas. Demorava 15 anos, 20 anos para você adquirir. E esse professor de genética, ele me contava que ele participou de uma pesquisa em que estavam fazendo somente um melhoramento de um tomate. E demorou muitos anos, e esse tomate era um super tomate, porque ele tinha mais vitaminas do que o tomate comum, e ele resistia a pragas muito mais do que o tomate comum. Eles ficaram 20 anos estudando esse tomate para chegar nesse ponto, e aí
achei, aqui, ó, eureka, chegou no produto final. Aí, quando chegou no produto final, colocaram no mercado, falou, o que aconteceu? A dona de casa não gostou do tomate, achou mais macio do que os outros. 20 anos de pesquisa foi embora, porque a dona de casa não gostou do tomate. A dona de casa que vai lá na feira, vai lá no sacolão, ela que compra, não gostou. Perdeu-se 20 anos de pesquisa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o consumidor final é que dita a regra. Né? Não adianta a gente fazer 1000 maquinações aqui de legislação, de regulação, se no final o impacto for negativo para o consumidor ou for negativo para algum dos elos da cadeia. Um elo que arrebentar, a cadeia toda desmonta. É aquilo que você acabou de falar. Quer dizer, você tem que levar em consideração, né? Tudo. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Se não houver um equilíbrio, é uma regulação que não existe, você mata aquela fonte de energia e não é esse o desejo. E assim, né? E a figura do consumidor está mudando, né, Lafayette? Muito, cada vez mais impondo novas questões mais sérias. Preço tem ficado super importante, né? Eu acho que isso também está um pouco alinhado com o código, não está? O Brasileiro de Energia Elétrica, a figura do prosumidor de energia. E outra coisa, e hoje exige muita clareza, né? Hoje tem que ser tudo muito transparente. O consumidor hoje ele tem esse direito e hoje ele quer saber. Hoje, com a chegada, né, do telefone celular, acabou, todo mundo tem acesso a tudo. Você precisa disponibilizar esse acesso a tudo. Aliás, é uma exigência legal até. Então, eu sempre falo que eu luto muito por isso lá no Código Brasileiro de Energia e da mesma forma agora na GD, é preciso ter, que não tem hoje no sistema hoje nosso elétrico, a gente tem que ter clareza, segurança jurídica, né? Então, isso tudo é muito importante. A gente tem clareza do que está fazendo, de maneira bem clara, e dar segurança jurídica para todo mundo, para o consumidor, para o investidor, para todos os participantes do setor. Então, assim, resumindo, acho que foi um início de conversa, foi uma primeira conversa muito longa, mas muito boa. Gostei muito, né, da equipe lá do Dr. Efraim. Então, agora nós vamos continuar. Eles estão lá agora debruçando sobre esse meu projeto. E na semana que vem, eles vão fazer as considerações, o que eles acham positivo ou negativo, o que acham que deve agregar. Existem algumas coisinhas a mais que não estão no projeto e que foi lembrado na reunião e que é preciso. Porque, na verdade, a gente fala muito aqui de fotovoltaico, 90% fotovoltaico, mas a legislação é sobre geração distribuída. Então, a gente tem que considerar também que agora vai vir a energia do lixo, de resíduos, e vai cair na geração distribuída, porque é menos de 5 mega. Então, a gente tem que considerar a questão das baterias que estão chegando. Carregadores, né? Se eu quiser fazer um painel solar e anexado com um conjunto de baterias. Então, essa legislação ela também já tem que abrir o caminho para essas tecnologias também, porque são todas geração distribuída. Deputado, esse projeto de lei já inclui essa parte de storage de baterias, já inclui tudo isso. Então, isso, vai vir. No texto que todo mundo conhece, não tem, mas vai vir. Nós vamos colocar. Tá. Então, assim... O importante falar que no Código Brasileiro de Energia Elétrica, o senhor falou sobre isso, sobre veículos elétricos também. Aí tem um capítulo inteiro. Mas aqui dentro da geração distribuída, vai ter lá uns 2 ou 3 dispositivos falando sobre a utilização de baterias na geração distribuída. Mesma coisa da energia de resíduos sólidos, energia do lixo. Também nós vamos ter que colocar lá alguma coisa sobre isso. Então, 2 ou 3 artigos, mas já direcionando isso. Então, deputado, assim, só para a gente fechar essa pergunta. Então, vai continuar viável trabalhar no remoto depois disso? Não, tem que ser, não é possível. Não podemos matar o remoto de jeito nenhum. Tem que ter o remoto, é uma necessidade. Econômica. Porque, assim, isso é uma dúvida do mercado, né? Hoje, vamos fazer uma historinha aqui, deputado. Antigamente, a conta de energia não era um fator que era um empecilho dentro de uma empresa. Hoje, em algumas empresas, ela é a segunda ou terceira maior conta daquela empresa. Então, a conta é um peso hoje para muitos consumidores, né? Então, a gente sabe disso. Então, por exemplo, quando a questão remota veio, ela trouxe uma força muito grande para o GD. Por isso que a gente batalha que o GD, que o remoto, continue viável para a geração distribuída, né? Não, a GD, o remoto, é fundamental que ela exista
E aí eu vou além, e conversei isso muito com o doutor Efraim, é uma questão até de geopolítica estratégica. Você tem que ter capilaridade, né? É importante nós termos geração centralizada, mas é importante nós termos capilaridade, carga, geração junto à carga. Isso tem uma importância estratégica para o sistema. Então é preciso preservar isso. Isso vai continuar. Exatamente. E ao contrário que as concessionárias dizem, a GD ela ajuda a equilibrar a rede, traz segurança para a rede. Traz segurança para a rede. Ela só tem aspecto positivo, né? Agora, é natural, há um conflito de mercado, aí nós temos que entender quem está do outro lado. Como eu digo sempre, o inimigo não manda flores, né? Aí é uma disputa de mercado, mas que ela tem uma importância estratégica inquestionável, ela tem. Então, nós temos que manter, e vamos manter. Isso não se discute. Tá? Alguma pergunta, Ricardo, Marina? eu achei que a gente teve muita notícia boa aqui hoje. O Lafayette, ele tem uma fala que eu gosto muito e eu faço questão de reforçar aqui, tá, Lafayette? Porque a gente sempre tem pessoas contrárias às nossas ideias, principalmente quando a gente avança no sentido positivo, graças a Deus, como é o momento que a gente está passando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho daquela famosa frase do Hélio Garcia, que você é nessa linha também. Porque a doutora Marina é mineira também. O Hélio Garcia foi governador aqui de Minas, né, na década de 80. Várias vezes eu repito essa frase, porque é interessante, ele foi governador, e foi um bom governador, e homem inteligente, perspicaz, né, e mineiro, bem aquele jeito, mineiro, esperto, olha muito e tal. E quando ele terminou o governo dele, eu gosto de contar isso, os repórteres vieram e perguntar para ele, governador Hélio Garcia, estava largando, passou a faixa, na porta de saída do palácio. Governador, juntaram lá são de repórteres e tal. Governador, e qual balanço o senhor faz? Qual foi a grande obra que o senhor deixa aí para os mineiros do seu governo? E ele pegou assim, de supetão, parou assim, não atrapalhei a vida de ninguém. É isso. Se o governo fizer isso, já é um avanço imenso. É um avanço. Não atrapalhei a vida de ninguém. É isso. Então a gente tem que marchar nessa direção. É assim que a gente caminha, né, Lafayette? É isso, temos que caminhar. Em sintonia com a BGD. Em sintonia, a BGD tem feito um trabalho fortíssimo, de apoio, de empenho, acompanhando, e aí eu parabenizo, né, sempre a BGD. Mas é isso, é buscando o bom senso. Eu, há uns meses atrás, eu vi aí em grupos de WhatsApp, gente puxa para lá, tem que ser o projeto do Lafayette, tem que ser o projeto do não sei do quê. Gente, tem que ser o projeto da GD, tem que ser uma coisa que seja boa. É isso que a gente tem que buscar, né? Ninguém é o pai. Eu sou o relator, mas estou lá discutindo com a ANEEL, com o doutor Efraim, e vai ter muitas contribuições. Contribuições são de todos, o projeto é coletivo. O que importa é fazer uma coisa que seja boa, que seja serena, que seja sensata, que seja bom para todo mundo e bom para o Brasil. E é esse que é o escopo, é nessa linha que a gente tem que trabalhar. E vamos trabalhar por isso. Esse que é o nosso grande objetivo. Legal, deputado. Exatamente. Em prol da geração distribuída. Com certeza, Marina. Para mim é importantíssimo. Aí, só para enterrar, a geração distribuída, para encerrar, ela tem uma importância geopolítica estratégica para o país. Então, ela precisa ser mantida, né? A geração remota é fundamental e ela vai ser mantida. O Brasil é um país que tem uma matriz energética variada, vasta, e nós temos que aproveitar. Isso é um ganho estratégico que nós temos e que poucos países têm. Vamos aproveitar em benefício nosso, em benefício da sociedade. Vamos aproveitar. Vai ser mantida. A geração distribuída será mantida e a remota será mantida porque é importante para o Brasil. Com certeza. E gerar distribuição de recursos, né? A geração distribuída é isso, né? Quando a gente traz a possibilidade de cada usuário ser o seu fabricante, a fabricar a sua própria energia. Isso é fantástico, né? E isso tem que ser respeitado. Distribui renda, traz emprego, tem capilaridade, é pelo Brasil inteiro. Quer dizer, isso é necessário, é importante. Vamos preservar isso, vamos incentivar isso. Sem contar que a energia limpa, tem todos os ganhos de uma energia limpa. Isso aí é fundamental para todos nós. Legal. Bom, é isso, né, doutora Marina? Amigos, deputado, muito obrigado. Doutora Marina. Mais alguma pergunta? Alguma consideração final?
Eu que agradeço Só temos muito a mais uma agradecer. vez. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês, de quem estiver nos ouvindo, e dizer que eu sou um entusiasta, né, da geração distribuída, de todas as matrizes energéticas que o Brasil tem. Sou um entusiasta do setor de energia, dessa temática que é tão importante para o Brasil e que muitas vezes não é levado em consideração a importância. Eu sempre falo e vou repetir aqui: a energia é a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país. Então, nós temos que ter muita atenção com ela. E vamos ter, fazendo um projeto, no caso aqui da geração distribuída, que seja sensato, seja bom para o Brasil, que seja bom para todo mundo, para os investidores, para os consumidores, para todo mundo. Tem que ser bom para o Brasil. E é nessa direção que nós vamos trabalhar. Podem ter certeza que da minha lavra não teremos nenhum sobressalto, ao contrário, eu quero incentivar. Ninguém precisa sair correndo fazendo parecer de acesso, né, deputado? Que a gente vai ter segurança nas ações. O que é fundamental é segurança jurídica. Isso é que Exatamente. É o mais importante, né? E aí, devagarzinho, eu vou soltando aí as minutas, até para as pessoas, né? Ela está lá no código, mas agora eu dei uma pequena modernizada. E para o setor se debruçar, criticar, apresentar emenda, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, não. Tudo que for em benefício, seja bem-vindo. Aceito todas as contribuições, são todas elas muito bem-vindas. E todos esses projetos que existem, né, de diversos autores que tratam de gestão distribuída, no fundo, uma parcela de todos eles estão contida nesse projeto final. Posso dizer que todos aqueles deputados, e que são muitos, que são fãs, que são defensores da geração distribuída, da energia solar, da energia limpa, e são muitos deputados lá na Câmara. Todos apresentaram os seus projetos dentro da sua visão, querendo contribuir, querendo o melhor para essa fonte de energia. Então, esse projeto final que vai acontecer é um somatório disso tudo. Uma somatória positiva e, como eu disse, positiva para o Brasil. É isso que nós queremos. Ok. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Ricardo, eu que agradeço. Obrigado, show, Marina. viu? Tá ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Um abraço, Lafayette. Tchau. Ô, mamãe. Já tá na... Se todo mundo...